Todo mundo tem um lugar de fala e não é uma coisa individual. Todo mundo pode falar sobre tudo, só que eles vão falar de lugares diferentes, porque estão posicionados socialmente em lugares diferentes. E ser feminista necessariamente precisa ser antirracista, porque a gente pensar como raça, classe e gênero se entrecruzam e se combinam, gerando diferentes formas de exclusão. Então não tem como discutir economia sem discutir racismo, não tem como discutir transporte, habitação sem discutir racismo, sem discutir sexismo. O racismo no Brasil é um crime perfeito mesmo, porque aí quando a gente reivindica a nossa humanidade, a gente que passa por algoz por estar reivindicando isso. Eu gosto muito desse termo racismo recreativo porque é muito uma marca do racismo brasileiro. Mas eu penso que um tema que é urgente e necessário de se discutir no Brasil e que não tem como a gente não fazer é o debate do genocídio da população negra. Esse negro que marca o feminismo, acho que é uma maneira de mostrar que são mulheres negras que estão pensando a sociedade, né? Não é necessariamente a gente pensando só nas mulheres negras, que eu acho que às vezes essa é a inversão que às vezes as pessoas fazem. Então a Nélia Gonzalez, por exemplo, ela dizia que a gente estava pensando modelos alternativos de sociedade. Mas esse negro, ele precisa ser marcado porque para nós a gente entende que ser feminista necessariamente precisa ser antirracista, porque existem mulheres negras, né? Da mesma forma como Audre Lorde dizia, se você é militante da causa LGBT, necessariamente você deveria ser antirracista também, porque existem pessoas LGBTs negras. Então, acho que muito por conta de que os movimentos, eles acabam trabalhando muito separadamente, pensando só naqueles sujeitos que querem contemplar, e não pensam que esses sujeitos são marcados por outras identidades. Então, acho que o feminismo negro ele traz isso de importante ao pensar em interseccionalidade, ao pensar que a gente não é uma coisa só, que a gente está em encruzilhadas e que a gente, enfim, combina ou entrecruza opressões. Então, o feminismo negro ele vem para mostrar que a gente está pensando num projeto de sociedade onde não sejam... A gente eleja qual a opressão que é mais importante. A gente entende que se elas são estruturantes, estruturam a sociedade, a gente precisa pensar formas de combate a todas elas. Era um conceito que vem sendo pensado já há muito tempo por mulheres negras, mesmo quando elas não estavam falando de interseccionalidade. É interessante porque ele surge em 89, ele é cunhado esse conceito pela Kimberlé Crenshaw, que é uma teórica do direito, professora da Universidade de Columbia, em 89. Mas, por exemplo, em 81, mulheres, raça e classe. A Angela Davis já estava falando disso, mas não necessariamente falando disso. A Audre Lorde, quando ela disse, né, no texto, não existe hierarquia de opressão, ela diz, eu sou uma mulher negra lésbica. No movimento negro dizem que eu sou mulher, no movimento feminista dizem que eu sou negra, no movimento LGBT também. Então ela fala, não posso escolher contra qual opressão eu vou lutar. Então elas já estavam falando disso, e aí em 89 a Kimberlé Crenshaw com esse conceito, que a gente pensar como raça, classe e gênero se entrecruzam e se combinam, gerando diferentes formas de exclusão. Né? Então eu acho que é um debate fundamental, que acaba se esvaziando muitas vezes, porque elas estão dizendo que é preciso pensar, né, em todas essas pessoas, sobretudo essas que não são uma coisa só. Né, e a gente tem essa tentação de universalidade, eu acho, o tempo inteiro, de não somos mulheres, não, nós somos LGBTs, mas essas pessoas que mulheres são essas? Né? Então é perguntar que mulheres são essas, como a Sueli Carneiro fala, quando a gente fala de mulheres, de quais mulheres nós estamos falando, não dá pra gente pensar mulheres como um bloco único, ou negros como um bloco único, homens negros também são marcados por questões de orientação sexual, de identidade de gênero, enfim, tantas coisas, e a gente tende ainda a ficar nessas caixinhas. Eu acho que a interseccionalidade é um conceito que precisa ser mais aprofundado, porque hoje as pessoas falam muito, eu sou interseccional, como se fosse uma coisa, uma entidade, não entende que é uma ferramenta da gente pensar a sociedade. Eu acho que as pessoas entendem lugar de fala como algo que interdita o debate quando elas não entendem o que a gente está falando, né? Porque, assim, se convencionou, sobretudo no debate nas redes, falar, não, esse não é o seu lugar de fala, fique quieto. Quando, na verdade, todo mundo tem um lugar de fala e não é uma coisa individual, né? A gente está falando de lugar de fala
como o lugar social, né? Qual é o lugar social que um grupo ocupa dentro dessa matriz de dominação. Então, se a gente pegar o grupo negro no geral, por mais que nós tenhamos, obviamente, nossas diferenças enquanto indivíduos, a gente compartilha experiências como grupo. Então, nós mulheres negras, qual experiência que a gente compartilha como grupo no Brasil? Alta taxa de feminicídio, grande número de mulheres ainda no trabalho doméstico, os homens negros, alta taxa de encarceramento em massa, assassinato sistêmico de jovens negros. Então, por mais que nós tenhamos experiências individuais diferentes, a gente acaba compartilhando como grupo. Isso que nos interessa. A gente fala a partir de um lugar social, aí o nosso lugar social é um lugar de vulnerabilidade, um lugar onde a gente não acessa determinados espaços, e pelo fato da gente não acessar esses espaços, as nossas vozes também acabam não sendo ouvidas porque elas não estão presentes naquele espaço. Então é mais uma análise de como, do lugar social que a gente ocupa, do que mais uma questão individual, e não é uma questão individual, porque as pessoas acham que senão a gente não daria conta de pensar, né? A gente tem milhões de pessoas no mundo. Então, lugares de fala é a gente pensar qual é esse lugar que esse grupo está posicionado dentro dessas relações de poder. Então, pessoas brancas, geralmente, estão posicionadas onde? Num lugar de privilégio, num lugar de poder. Então, elas vão falar a partir desse lugar que elas ocupam, né? Então, acho que às vezes são essas os equívocos que surgem. Então, isso quer dizer que todo mundo pode falar sobre tudo, só que eles vão falar de lugares diferentes, porque estão posicionados socialmente em lugares diferentes, né? Então, você falar de racismo a partir do lugar da branquitude é uma coisa, né? E é importante que você fale, na verdade. Na verdade, é essencial que as pessoas brancas falem sobre isso. Só que eu estou posicionada diferente socialmente do que uma pessoa branca, né? E aí eu falo de um lugar, ela fala de outro. E é necessário que essas pessoas entendam que o fato de eu estar posicionada socialmente num lugar de vulnerabilidade faz com que o meu discurso seja interditado por um regime de autorização discursiva que impede que a gente acesse esses lugares. É sobretudo disso que a gente está falando, de como que é importante discutir poder, de como que é importante a gente furar esse sistema que impede, né, que faz com que essas opressões que a gente carrega, faz com que a gente fique num lugar que impede a nossa existência digna em determinados espaços. Não é necessariamente o ato de falar e emitir palavras. Se a gente ainda olhar a questão educacional, a gente tem um abismo muito grande em relação a brancos e negros, a questão da desigualdade salarial também altíssima, né? Mulheres negras ganham até 70% menos do que homens brancos no Brasil. Mas eu penso que um tema que é urgente e necessário de se discutir no Brasil e que não tem como a gente não fazer é o debate do genocídio da população negra, né? E quando a gente fala de genocídio, são em várias esferas. Eu acho que a questão dos jovens negros, cada 23 minutos um jovem negro é assassinado nesse país. Existe um projeto em curso de extermínio de corpos negros. Eu acho que esse é o assunto mais urgente que a gente precisa falar. Mas também tem na questão, a mulher negra também passa por esse processo e muitas vezes isso é invisibilizado, né? Desde a questão da criminalização do aborto, por exemplo, né? O fato do aborto ser crime determina que mulheres que vão enfim, fazer com segurança e quais mulheres não vão e quais mulheres vão morrer por conta disso. A gente teve um caso que ficou muito midiático de uma mulher que foi esterilizada, né, forçadamente por conta de uma ordem judicial, e as pessoas ficaram muito assustadas com isso, e claro, mas a gente não pode esquecer que isso fez parte de um projeto do Brasil, né, de esterilização em massa de mulheres negras. A Jurema Werneck tem um trabalho muito importante que ela fala disso, do quanto que esse mote essa questão da esterilização forçada foi um mote de luta das mulheres negras na década de 80, né, de se mobilizar contra isso, e que culminou na CPI, que foi conhecida como CPI da esterilização em 1991, né, que comprovou que o Estado brasileiro esterilizou em massa mulheres negras e pobres, sobretudo do norte e nordeste do Brasil. Então, acho que é importante também falar dessas violências em relação às mulheres negras. Quando a gente fala de genocídio, acho que é importante dizer, óbvio, né, que os homens negros morrem na mão do Estado na questão da violência policial, mas as mulheres negras também estão morrendo, sobretudo na questão da saúde, né, um número altíssimo de mortalidade materna. Então, acho que penso que a gente ainda... São esses assuntos que muitas vezes as pessoas ainda não entendem e banalizam essas mortes,
não se comovem tanto com tantas mortes que acontecem todos os dias nesse país, e que as vidas negras são construídas para não importar, e como que a gente trata isso como se fosse a coisa mais comum do mundo. Mais um que morreu, a gente faz, enfim, uma manifestação ali, mas segue. Eu acho que esse é o debate mais urgente hoje. Acho que isso é uma luta histórica dos movimentos negros, mas existe um amadurecimento institucional por parte de algumas gestões. Eu mesma sou muito fruto disso, que eu estudei numa universidade que foi fundada em 2007, eu sou da turma de 2008. Existiu um impacto muito importante na vida de gerações de pessoas negras que tiveram acesso a essa conquista histórica e esse direito, na verdade. Então, e que muda a nossa vida quando a gente tem acesso a políticas públicas que são importantes nessa área. Então, acho que são as duas coisas. Só me incomoda quando se coloca isso como, muitas vezes, a vitória de um governo e tal. É importante frisar que teve toda uma luta, existiu toda uma organização dos movimentos negros historicamente. A própria Conferência de Durban em 2001 na África do Sul, e que o Brasil é signatário desse documento. O Brasil se compromete, em reparar historicamente as desigualdades causadas pelo racismo. O Brasil é signatário de vários documentos, E aí a gente só vai ter as ações afirmativas de fato como lei em 2012, assinada pelo governo Dilma, em todas as universidades federais, mas é importante frisar que a UERJ foi a primeira a aderir em 2001, a UNB em 2004, existiram universidades que aderiram anteriormente, antes de virar de fato lei, virar uma questão que deveria ser para todo o Brasil. Mas ainda está muito aquém, do ideal, porque a gente ainda tem que lutar pela questão da permanência desses estudantes na universidade, que tem que garantir o acesso e a permanência, e lembrar que nem todas as universidades estaduais aderiram, porque a lei é para universidades federais. A USP adere ano passado, depois de muita resistência, mas ainda tem um caminho longo para muitas universidades estaduais ainda no Brasil. Eu penso que esse pessoal que diz que é mimimi, que defende a meritocracia, ele sempre esteve presente, Acho que esse é um discurso vigente no Brasil. Acho que a diferença agora é que a gente começa, pelo menos, a conseguir fazer uma disputa de narrativa no debate público. Eu acho que, como você disse bem, esse tema está no debate público, ponto. Acho que é uma vitória mesmo a gente conseguir falar disso nesse país que, durante muito tempo, defendeu, enfim, a romantização da harmonia das raças. Mas tem um outro lado que eu acho que é positivo também. Esse outro lado que sempre esteve aí, contrário aos avanços, se incomoda também com o avanço que a gente teve, Então, acho que existiu o ódio maior, essa questão que às vezes parece que está maior, é muito por conta também do espaço que a gente conquistou. Por mais que ainda falte muita coisa, acho que é inegável, que a gente conseguiu avançar. Então, acho que proporcionalmente a esse avanço vem essa reação para fazer as coisas voltarem a ser como era. Eu costumo brincar que eu não acredito em onda conservadora. Eu acredito que o Brasil sempre foi conservador e nos últimos anos existiram algumas marolas progressistas, e aí vem esse tsunami conservador que sempre teve aí para acabar com essas marolas progressistas que a gente teve nos últimos anos e que são inegáveis e que incomodou certos setores na sociedade. E que bom, Porque isso mostra também que a gente resiste, porque tem toda uma narrativa no Brasil também de sempre querer colocar como se a gente não lutasse, como se a gente fosse passivo, como a gente não fizesse nada, nunca para mudar. Então, acho que é importante mostrar que a gente conseguiu resistir e avançar em alguns aspectos, e essa reação é proporcional a esses avanços que a gente teve. Tem consequências muito graves na construção da nossa subjetividade, Porque tudo é tratado como se fosse jocoso. Então, o Brasil naturaliza muito essas questões. Tem um grande pesquisador, o Adilson Moreira, que é professor universitário, doutor por Harvard, ele vai lançar um livro chamado Que é Racismo Recreativo,
onde ele fala como que no Brasil é permitido, né, se tratar, que as pessoas ofendam as outras como se fosse algo, como se fosse uma brincadeira. Eu gosto muito desse termo racismo recreativo porque é muito uma marca do racismo brasileiro, né, em que em alguns países isso seria inadmissível e que aqui no Brasil se fala como se fosse a coisa mais natural do mundo, e quando a gente reclama, reivindica a nossa humanidade, a gente que é tratado como uma pessoa mal-humorada, uma pessoa que não entendeu. Então, acho que pegar essas características próprias do racismo brasileiro, acho que é muito importante para a gente entender, até porque hoje em dia, inclusive em veículos de massa, isso acontece, até porque as pessoas ainda têm dificuldade de entender que não é brincadeira, que é ofensa, têm dificuldade de... as pessoas estão tão habituadas a fazer que quando elas são cobradas por aquilo, se sentem muito ofendidas e elas acabam virando a vítima. Né? Como o Kabengele Munanga fala, o racismo no Brasil é um crime perfeito mesmo, porque aí quando a gente reivindica a nossa humanidade, a gente que passa por algoz por estar reivindicando isso. Então essas consequências, acho que isso precisa ser dito e precisa ser falado, porque está tão naturalizado que às vezes as pessoas falam como se fosse a coisa mais comum do mundo. Até a forma de se referir às pessoas negras, né? Aquele negão, ninguém fala aquele brancão. Pode parecer uma coisa pequena, mas por que você não fala brancão, mas você se sente autorizado a falar negão? Né, nas mínimas coisas. Então parece que a gente nunca é um ser humano, a gente nunca é uma pessoa, a gente sempre é colocado num lugar de inferioridade e ainda por cima num lugar de mal-humorado ou de pessoas que talvez não entenderam o que eu quis dizer, de tão naturalizado que no Brasil essas questões de se tratar racismo como se fosse brincadeira ou como se tivesse autorização para se referir às pessoas negras de maneira desrespeitosa. Isso acontece comigo o tempo inteiro, né? Às vezes há pessoas que eu nem conheço, as pessoas se sentem muito à vontade para vir, às vezes, falar comigo ou pegar no meu cabelo. Ai, nossa, o cabelo é bonito. Você não está pegando no cabelo das pessoas na rua, né? Ou de me interpelar. Sempre acontece isso comigo em fila no aeroporto, quando eu estou para embarcar para alguma viagem internacional. Às vezes as pessoas vêm falar comigo, o que você vai fazer lá? Você vai dançar? Você vai dançar, né? E eu olho para a pessoa e não te conheço, né? Como que ela se sente extremamente à vontade para vir falar comigo, perguntar do meu cabelo, saber o que eu vou fazer lá, já a partir do pressuposto de que, porque eu sou uma mulher negra, provavelmente eu vou fazer show de samba, né? E na maioria das vezes eu estou indo para participar de congressos, ou do simples fato de já se referir a você de uma maneira extremamente querendo denotar uma intimidade que não existe, ao passo que ela não faria isso com uma outra pessoa que ela não conhecesse, que não tivesse o mesmo fenótipo que eu. A maioria das pessoas negras acaba internalizando isso e aceitando como verdade, né? Então, quando a Beauvoir disse, né, não se nasce mulher, torna-se, porque antes da gente poder se colocar como liberdade, já existe toda uma construção do que se espera que seja a mulher, né? Então a gente já nasce numa sociedade que diz, mulher é assim, você tem que se comportar assim, sem que a gente sequer consiga refletir sobre aquilo. Mesma coisa em relação às pessoas negras, quando a gente nasce já está pronto isso na sociedade, do que se esperam que a gente seja, né? Então até a gente ser negro, ser mulher, nascer negro, não necessariamente significa que a gente vai ter consciência crítica para refletir sobre esse lugar. Muito pelo contrário, sobretudo num país que é totalmente alienante. Então você vai ter mulheres reproduzindo esse discurso, homens negros, mulheres negras reproduzindo esse discurso, até porque a gente não foi o que foi ensinado para nós como verdade, são os valores da cultura. E isso tem um impacto muito forte, no sentido de muitas pessoas não saberem que são violentadas, não entenderem que são violentadas, no sentido também dos danos psicológicos que isso causa, que eu acho que é muito importante falar sobre os danos psicológicos. Frantz Fanon tem um estudo muito importante, Peles Negras, Máscaras Brancas, do impacto do colonialismo na nossa psique, de como que isso causa danos psíquicos, que vai desde baixa autoestima até, de fato, você adoecer psiquicamente. Então, são vários os impactos disso. Eu acho que é muitíssimo importante a gente falar de saúde mental para as pessoas negras, porque entender como que é extremamente violento você ter que viver numa sociedade onde a sua humanidade é aviltada o tempo todo e como que isso impacta na construção da sua subjetividade.
Há uma tensão, porque, mais uma vez, também te colocam só nesse lugar, né? Eu acho que é importante, eu fiz uma escolha política de ser uma ativista, de ser, mesmo na academia, de produzir conhecimento em que pensem essas questões, porque eu poderia falar, eu estudo Simone de Beauvoir há muitos anos, estudo outros autores, eu poderia falar, talvez, de outras coisas, mas eu fiz essa escolha política. Porque eu julgo que é importante a gente se posicionar e a gente ter responsabilidade social. Mas, ao mesmo tempo, as pessoas também esquecem que você é uma pessoa, que você é um ser humano, que você namora, que você tem filha. No meu caso, eu tenho uma filha, que você viaja, que você gosta de tomar vinho. Então, às vezes, colocam você só nessa caixinha, que aí eu também acho que é desumano, né? Porque, às vezes, sei lá, eu costumo contar essas histórias sempre, num lugar, sei lá, tomando cerveja, e a pessoa chega para falar dessas questões para mim, eu olho, nossa, só queria tomar uma cerveja hoje, né? Porque também, senão, você cai num outro lugar de desumanização. Então, eu sempre pergunto, quando é que a gente é humana? Ou você é discriminada, subjugada nessa sociedade, e que é por conta das opressões estruturais, mas aí quando você ganha uma visibilidade, as pessoas te colocam também num lugar, ai Deus, a diva, eu pergunto, não, quando é que eu sou humana? Eu não sou nenhuma coisa nem outra. Então a gente fica caindo em dois extremos, às vezes, de desumanização, ou da guerreira forte que aguenta tudo, quando na verdade essa construção da guerreira forte é uma construção dessa sociedade racista, em que a mulher negra sequer teve a opção de não ter que guerrear, né? Mas eu também quero ser frágil, eu também quero chorar, eu também quero ter meus momentos de paz como qualquer ser humano, né? Então acho que é importante também desvincular isso. É a voz de uma causa, mas também é uma pessoa que tem uma vida, que também sofre, que tem seus problemas, que tem dia que, enfim, não quer levantar da cama, tem dia que está feliz. Acho que é importante também humanizar os ativistas, senão a gente cai num lugar muito difícil, né, de uma imagem, né, de uma pessoa forte, o quanto que isso também é violento, você ser a pessoa que tem que ser forte o tempo todo, porque ninguém é. A questão racial no Brasil é uma questão para todos e todas na sociedade. A gente vive em relações raciais, né? Então é importante que as pessoas brancas entendam o que significa o racismo na sociedade, entendam como historicamente se beneficiam dessa estrutura, para a partir daí entender a importância de se responsabilizar, né, por essa mudança. Você tem alguns estudos importantes nos Estados Unidos, na Alemanha, de critical whiteness, né, de branquitude crítica. Isso é muito importante, as pessoas brancas discutirem branquitude criticamente, do que significa ocupar o lugar social do poder, do que significa viver numa sociedade em que o grupo que pertence, né, à branquitude, enfim, ocupa todos esses espaços, e como fazer para desconstrução disso, porque senão parece que é uma questão só das pessoas negras, né? A Grada Quilomba, que é uma autora que eu gosto muito, ela diz: o racismo é uma problemática branca, né? As pessoas brancas criaram o racismo, foi uma elite intelectual, inclusive, que pensou isso, né? Inclusive, é importante desmistificar essa ideia de que racismo é coisa de gente ignorante. Não, existiram, foram teorias biologizantes racistas pensadas por uma elite intelectual que queria provar cientificamente a inferioridade da população negra, enfim. E o quanto que isso, por mais às vezes que pessoas brancas se coloquem como aliadas, o quanto que muitas vezes elas não conseguem refletir sobre o impacto disso na construção da própria subjetividade delas, né? Então, por isso que é importante a escuta, por isso que é importante entender que vai ser uma luta incômoda, não tem como a luta ser confortável, as pessoas precisam de fato sair dos seus lugares confortáveis e entender qual é o seu papel nisso tudo. É um papel de todos e todas. Acho que precisa, inclusive, a gente romper com essa ideia de que lutar contra o racismo é só uma questão das pessoas negras e indígenas, até porque é a gente que está sendo vilipendiado historicamente por conta dessa opressão. Eu acho que é importante a gente estar atenta, né? Porque como a gente conversou, né? Tá num debate público essas questões, obviamente que vão existir candidatos e candidatas que vão querer se aproveitar de algo que para nós é extremamente caro e importante,
né? Acho que o que mostra para mim é a gente conhecer o programa de governo desses candidatos, sobretudo os presidenciáveis, né? E aos governos nos estados. Eu acho que é importante a gente entender, conhecer o programa de governo, saber quem são as pessoas que estão compondo, que estão construindo esse programa, qual é essa equipe, porque me incomoda muitas vezes um discurso muito superficial. Não, precisamos falar sobre racismo, porque, enfim, hoje em dia não tem como não falar, as pessoas se sentem até envergonhadas de não falarem disso, mas ao mesmo tempo não aprofundar essas questões, de não saber debater quais são os grandes problemas em relação a isso, de não entenderem que questão racial não é uma questão específica, é uma questão que perpassa, enfim, a sociedade. Então não tem como discutir economia sem discutir racismo, não tem como discutir transporte, habitação sem discutir racismo, sem discutir sexismo. Então falta muito, às vezes, para gestores, né? Eu já tive a experiência de trabalhar num curto espaço de tempo na gestão do Fernando Haddad, e muitas vezes as pessoas acham que as coisas têm que ser muito encaixotadinhas. De novo, não tem um olhar interseccional também na hora de pensar políticas públicas. Porque se a gente for pensar a questão da habitação, qual é o grupo que mais sofre por falta de habitação? Se a gente for pensar na questão da educação, da saúde, enfim. Então, às vezes as pessoas acham que é só criar uma secretaria de igualdade racial, uma secretaria de equidade de gênero e pronto, resolveu o problema. Né? E não entender que não tem como eu fazer o debate do transporte se eu não discutir gênero ali. As mulheres, no geral, não têm direito à cidade. Se você não tem vaga suficiente nas creches, essas mulheres muitas vezes não têm como sair de casa para trabalhar, porque não tem onde deixar seus filhos. Se você não tem programas para que essas mulheres tenham direito à habitação, muitas delas muitas vezes vivem em relações violentas em casa e não tem para onde ir. Então, acho que falta um pouco mudar essa chave e não trabalhar esses temas como temas específicos, mas como temas transversais que perpassam, eu acho, todas as pastas, todos os assuntos na sociedade, que é de fato pensar um projeto nacional. Porque se a população negra não está incluída, a gente não pode falar em nação, né? A gente fala em vários Brasis que estão aí. De fato, pensar um projeto nacional é pensar a questão racial como fundamental e transversal.